Shalom, amigos, irmãos. Nós vamos agora para o capítulo 14 do profeta Jeremias. O tema é Advertência através da seca. Aqui no capítulo 14, o Senhor está advertindo Judá através de uma grande seca, uma feroz seca que veio sobre a nação. E é importante salientarmos aqui que o capítulo 14 ele foi escrito cerca do ano 598 a.C. a 597 a.C. Então, o profeta Jeremias, após ter pregado publicamente em frente ao templo, em uma das portas do templo, após ter andado nas ruas de Jerusalém, ter profetizado, apregoado, ter chamado a nação ao arrependimento, até agora de nada estava adiantando, porque a nação ela estava num nível de decadência, apostasia, depravação tão grande que o povo já era incapaz de fazer a prática do bem. Então agora o Senhor começa a usar a natureza para advertir. Então a seca não era um dos eventos finais, mas a seca era uma advertência que dias piores viriam e se culminariam com a invasão babilônica. Então o Senhor usa a natureza, a seca, como uma ferramenta judicial para disciplinar a nação e adverti-la sobre as práticas que Judá fazia e quais seriam as consequências dessas práticas, caso não houvesse arrependimento na nação. Então, para entendermos aqui, nós vamos para 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, versículo 36 e 37, que fala acerca do rei Jeoaquim, que diz: tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. E fez ele o que era mal perante Adonai, segundo tudo quanto fizeram seus pais. O filho dele, Joaquim, também nós podemos ver isso no versículo 9, que diz: fez ele o que era mal perante Adonai, conforme tudo quanto fizera seu pai, Joaquim. Então aqui nós vimos que tanto Joaquim quanto Joaquim fizeram práticas abomináveis perante o Senhor. Joaquim subiu ao trono e ficou no reinado apenas 3 meses, de tão iníquo que era o reinado dele. Vamos começar aqui no versículo 1. Palavra de Adonai que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Aqui o profeta Jeremias, no versículo 1, está dizendo que Judá passou sobre uma seca de forma feroz, que interferiu na economia, na comida, na água, no comércio. Versículo 2. Anda, chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Vamos ver este mesmo versículo na NVI ou NVI. Versículo 2. Judá chora, e as suas portas estão enfraquecidas, seus habitantes se sentam de luto no chão, e o clamor de Jerusalém já vai subindo. E aqui é interessante que a população, diante dessa grande seca, dessa grande estiagem que estava tendo em Judá, as pessoas sentavam no chão, chorando, em depressão, em luto, em angústias, desesperadas por água. Elas procuravam água, mas não encontravam. Era o Senhor punindo, disciplinando Judá por causa das práticas de idolatria. Era o Senhor chamando Judá: convertei-vos a mim, ouça o profeta Jeremias, se arrependa dos pecados e me busque.
Então aqui Judá, o país estava em luto e as pessoas elas procuravam por água e elas não encontravam, então elas sentavam no chão literalmente e começavam a chorar desesperadamente por água, sem esperanças. E aqui diz no versículo 2 que elas estavam de luto, os habitantes em luto. E eles clamavam desesperadamente. Jerusalém estava chorando, chorando por água. Versículo 3. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão até as cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem as cabeças. Aqui no versículo 3, os nobres, os líderes, os ricos enviavam seus servos para buscar água. E esses servos iam até cisternas e não encontravam nada de água. E eles voltavam com seus jarros, com seus cântaros, vazios. E esses servos voltavam com os cântaros e com os jarros, ou com os jarros vazios e confusos. E eles cobriam a cabeça, literal, em forma de luto, porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas é importante também salientarmos aqui, e de grande importância destacarmos aqui, que os falsos profetas estavam pregando, profetizando prosperidade sobre a nação. Então nós temos aqui um cenário de um caos social, um cenário de calamidade, de seca, de fome, de guerra, enquanto os falsos profetas, os líderes religiosos, estavam em alianças, dizendo que haveria prosperidade sobre a nação, que nenhuma nação na face da terra destruiria Jerusalém ou invadiria. Então o profeta, de um lado, ele era perseguido, o profeta Jeremias, pelos próprios religiosos. Os próprios religiosos perseguiam, enquanto eles profetizavam mentiras, com falsa prosperidade, com falsa riqueza, com curas superficiais. E a nação entrando num declínio sem precedentes, e agora uma seca que devastava a nação de Judá. E as pessoas estavam desesperadas por água e não encontravam água, iam até as cisternas e não encontravam. Elas sentavam no chão e choravam e clamavam. E mesmo assim, a nação de Judá não se arrependia das práticas iníquas. Vamos ver o versículo 3 na Bíblia de David Stern. Sua nobreza envia os servos para buscar água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram e retornam com os jarros vazios. Envergonhados e confusos, cobrem a cabeça. Versículo 4. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Então vamos entender aqui o versículo 4. Aqui Judá já não tinha chuva há muito tempo, ao ponto que a terra já se achava deprimida. O contexto aqui deste versículo é: o solo estava rachado. Então, quando o solo está rachado, a umidade da terra já tinha ido embora, a ponto que o solo começou a abrir fendas, trincar, de tão seco que estava a terra. Então mostra que Judá estava num nível de calamidade pública, social, econômica, de forma extremamente perigosa e calamitosa. Então a terra estava rachada e os lavradores, os fazendeiros estavam totalmente angustiados e depressivos, porque não havia mais colheita, não havia mais comida.
Não havia como vender, não havia como ter sustento para a família, os filhos. Vamos ver este mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Por causa do solo rachado, por não chover na terra, os fazendeiros estão envergonhados, eles cobrem a cabeça. Versículo 4 da NVI. Os lavradores ficam frustrados e cobrem a cabeça porque o solo está ressecado pela falta de chuva na terra. As pessoas estavam desesperadas por água. Versículo 5. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Versículo 5, na Bíblia de David Stern. A corça no campo dá à luz e abandona a sua cria pela falta de pasto. Vamos no versículo 5. Vamos no versículo 5 da Tanakh, da editora Sefer, que diz: também a corça no campo deu à luz e abandonou seus filhos, porque não há relva. Aqui mostra que os animais já estavam numa calamidade total, a ponto que a própria corça abandonava seus filhotes, porque não haveria meios de sustentá-los, e eles morreriam. Então a própria corça abandona seus filhos para tentar sobreviver. A natureza está gemendo por causa da iniquidade do homem. Versículo 6. Os jumentos selvagens se põem nos denudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. No versículo 6, aqui está dizendo que os jumentos, e aqui no versículo 6 da David Stern, os burros, eles ficavam nos altos. Aqui os jumentos, eles estavam farejando ou tentando sugar o ar para tentar sentir a água. Eles estavam caçando a água pelo cheiro, tentando sentir onde haveria água. Então eles farejavam a água, só que de nada eles encontravam. Eles ficavam ofegantes, tentando sugar, sentir, farejar a água. E aqui o Senhor fala que eles faziam isso como chacais, que é um canídeo, parece como uma espécie de cachorro. E como não havia água, eles começavam a se desfalecer, porque não havia nem água e nem a erva para eles comerem. Então aqui mostra que os jumentos estavam no processo de morte, lentamente, por falta de água e por falta de comida. Os animais estavam morrendo, não havia água. Vamos ver aqui o versículo 6 da Tanakh, da editora Sefer, que diz: os asnos selvagens dos altos morros sugam o ar como chacais, tentando perceber se há água, e esbugalham seus olhos procurando por ervas. Vamos ver esse mesmo versículo do David Stern, na Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Os burros selvagens que ficam no alto sorvem o ar como chacais. Seus olhos escurecem ao tentar achar qualquer vegetação. Os animais não estavam aguentando mais a falta de comida e a falta de água. Vamos ver que o apóstolo Paulo, na Brit Hadashah, o Rav Sheur, no Novo Testamento, fala sobre a natureza. Capítulo 8, versículo 20 ao versículo 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. A natureza, os animais, as aves gemem por causa da iniquidade do homem. E é interessante nós destacarmos aqui que a seca, enchentes, são métodos que o Senhor utiliza para chamar as nações ao arrependimento. E aqui o Senhor está dando advertência que dias maus viriam sobre a nação, caso, mesmo diante de uma disciplina rigorosa como essa, não houvesse arrependimento da nação. Vamos comparar agora esse cenário do Reino do Sul com o Reino do Norte antes da queda através do Império Assírio em 722 a.C. Nós vamos para Amós, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Aqui o Senhor está tratando com a nação de Israel no Reino do Norte. E aqui o Senhor fez de uma cidade tivesse muitas enchentes, muita água, enquanto na outra não havia água. Então, versículos 7, 8 e 9. Vamos falar agora sobre o Reino do Norte. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não. Que ficou sem chuva, se secou. Andaram aqui é nuia, no hebraico, que é pessoas que correm desesperadas, como loucas, bêbadas por água, sem norte, elas estão a qualquer lugar desesperadas. É o sentido de desespero aqui. As pessoas estavam desesperadas e elas iam 2 ou 3 cidades à procura, desesperadas por água, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertedes a mim, diz Adonai. Aqui no Reino do Norte, o Senhor termina o versículo dizendo: diante de tudo isso, diante dessas calamidades, diante de seca, diante de enchentes, vocês ainda não se convertem a mim. Versículo 9: feri-vos com crestamento e a ferrugem, viam a massa de calor tão quente sobre a cidade, de forma que havia uma devastação em toda a agricultura. E aqui está dizendo que a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das oliveiras, ainda que conseguiu passar por essa forte onda de calor que queimava as plantações, as que conseguiam se sobreviver a esse caos, vinham o gafanhoto e a devorava. E aqui no versículo 10, o Senhor diz: contudo, não vos convertedes a mim, diz Adonai. Então aqui era o cenário do Reino do Norte antes da queda para o Império Assírio. E o Reino do Sul voltou a fazer E o Reino do Sul cometeu as mesmas práticas e ainda piores do que o Reino do Norte. E aqui também o povo não se convertia. E os profetas ainda pregavam paz, prosperidade em uma nação que estava entrando num abismo sem precedentes. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.